Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabs, Gabriel Serioni da Redis, novamente, o arquiteto de soluções que cuida do Brasil e do Latam. E hoje eu quero falar para vocês de maneira muito rápida sobre a arquitetura do Redis Enterprise ou do Redis Cloud, né? E como que ela funciona, como que a gente conseguiu produtizar a confiabilidade, né? Então, eu estou falando desde todas as camadas de disponibilidade local, de placement awareness, de como o Redis faz a tolerância a falhas automatizada, promoção de shards réplicas para master, perda de AZ, mas também o DR, Disaster Recovery mesmo, né? Então, o Redis é uma baita ferramenta para você montar um data platform global, né? Tanto para streaming quanto para banco de documentos, enfim. O Redis é uma baita ferramenta de ativo-ativo, no final das contas. Você pode ter dois ou mais bancos espalhados ao redor do mundo em ativo-ativo, onde você pode ler e escrever dos dois, ou ativo-passivo, né, para que você tenha uma réplica em outra região, oferecendo leituras locais, né. É uma parada que facilita muito a vida de quem está desenvolvendo essas plataformas que precisam ser multi-region, principalmente, né. Então, rapidamente aqui, eu tenho uma demo para mostrar para vocês, mas o que vocês estão vendo na tela aí, galera, agora é um cluster, né, ou, na verdade uma subscription do Redis Cloud, tudo nativo rodando em AWS, tá? Então, vai rodar numa VPC gerenciada ou não, isso depende da forma como você contrata o serviço, mas esse banco ele já está preparado para um ativo-ativo. Eu montei ele em US East One, lá em North Virginia, e em São Paulo, basicamente isso. E aí, galera, entenda que o Redis ele tem toda uma teoria antes de chegar no ativo-ativo para que a gente tenha essa tolerância local, né? Então, placement awareness, ele nunca vai pôr uma shard réplica na mesma AZ de uma shard master, ele sabe escalar os proxies, enfim. Então, toda essa parte de HA local dentro de uma região na AWS ou uma região na GCP ou na Azure, por exemplo, isso aqui é basicamente um botão que a gente ativa de fault tolerance e acabou. Então vamos rapidinho só olhar um pouco dos conceitos do Red Enterprise e depois eu faço a demo para vocês verem como que funciona o ativo-ativo, tá bom? Eu vou abrir aqui um slide rapidamente, galera. Eu sei que a gente detesta slide, mas é mais para eu embasar a nossa conversinha aqui. Então, tá carregando, beleza, né? Como que funciona a arquitetura do Red Enterprise, pessoal? Ao contrário de um Elastic Cache, que eu tenho um Red 7 em modo open source, né, mas em modo cluster, onde eu vou ter uma CPU por nó, então eu tenho que ter três EC2, uma em cada Z. Eu faço toda a parte de clustering a nível de shards, né? Então são instâncias do EC2 que estão rodando Elastic Cache, que são, né, o shard lá dentro vira um elemento, né, para eleições de quórum, situações de split brain, fault tolerance. No Red Enterprise isso muda. A API é a mesma para o desenvolvedor, é o mesmo Redis, a diferença é que a gente está rodando o Redis 8 embaixo do capô, né? Então, todos os data types, além do cache, né? Então, probabilísticas, geolocation, JSON, PubSub, streams, vector search, enfim. Tudo isso está dentro do capô, então o desenvolvedor não sente impedência alguma, mas a nível arquitetural no Redis Cloud, e tanto no SaaS quanto no on-premises, né, galera? A gente tem esse conceito de Redis Enterprise Node, que é essa caixa que vocês estão vendo na tela. Não vou para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou abrir cada componente, acho que nada a ver, né? Mais para vocês entenderem o poder da parada, né? Mas saibam que é parecido com um cluster de Kubernetes, né? Ou seja, eu sempre tenho que apresentar um cluster de vários desses nós aí. Normalmente são de três, ou de cinco, ou de sete, sempre em números ímpares, né? Para que eu nunca tenha uma situação de split brain onde os dois lados da rede têm o mesmo número de nós e eles não saibam quem vai virar o master, quem vai fazer a virada de shards, onde o proxy fica, né? Então, sempre em números ímpares, né? Mas é legal que toda essa parte de confiabilidade, interação com a UI, gestão de ciclo de vida dos bancos, Terraform, tudo se conecta através desses Redis Nodes e ele também tem um proxy que ele facilita a conexão com bancos de dados clusterizados, né? Então, se você tiver um banco com 20 shards, no Elastic Cache você teria, o certo seria 60 nós, mas imagina que você tenha só 20 ativos. E aí seu cliente tem que entender a infraestrutura de rede, né? Entender os conceitos de placement, de hash slot calculation. E isso no Redis Cloud não precisa, porque independente de quantas shards o seu banco tiver, você sempre vai ter um endpoint de conexão com resolução de DNS. A gente é o próprio ONS e o SOA, né? Então a gente determina em qual IP de cada shard, e o seu cliente ele sente que está usando um Redis do lado dele como se fosse um Docker mesmo, Docker Run, sidecar container, galera. Não tem dificuldades, o cliente não precisa saber a feiura de infraestrutura, né? Mas não é nem necessariamente isso que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de experiência, claro, mas a gente está falando mais de HA e tolerância a falhas e o disaster recovery depois, que é o que eu chamo de ativo-ativo ou ativo-passivo, né? Então vamos focar aqui e já vamos seguir para a demo, tá bom? Esse nó, galera, ele é um sanduíche, ele tem duas camadas, né?
Ele tem um control plane e o data plane. O data plane são várias instâncias de Redis 8 rodando. Essas shards, uma ou mais, compõem um banco de dados, e eu posso ter vários bancos de dados no cluster, cada um com sua shard, cada um com seu proxy, enfim. E o control plane que faz essa mágica do multi-tenancy funcionar, que é essa capacidade de eu ter um cluster Redis Enterprise com vários bancos dentro. E esse banco ser só uma organização lógica, que a gente chama de Redis Database, que é isolada, não torna um vizinho barulhento, não é um ponto único de falha. Vocês vão entender isso depois. Mas basicamente nessa camada de control plane eu tenho a gestão de UI, APIs, né, endpoints que o Terraform vai usar também para gerenciar o produto. E ele tem todos os watchdogs, sentinelas, controllers dentro desse cluster manager aqui do lado. Então, toda a parte de tolerância à falha, self-checks, endpoint de métricas, está tudo saindo daí. Beleza, galera? E o proxy, que é um proxy nosso, mas é baseado em Envoy, escrito em C. Ele é super performático, galera, e ele faz várias coisas ali, além de amortecer, de abstrair essa infraestrutura de quem está se conectando no Redis Cloud, né? Então, ele faz multiplexação, ele diminui o número de conexões que chegam no connection pool para mandar para o Redis, baseado em shards, ele faz pipeline de comandos, ele é muito performático. Então, mesmo tendo um hop a mais na rede, normalmente você tem uma melhoria de performance por conta dessa arquitetura do proxy, como que ele funciona com conexões bloqueantes, que eu não repito TCP handshake, enfim, né? E aí, a gente tem um nozinho ali de Redis Enterprise, que é diferente do Elastic Cache, que seria vários Redis open source em modo cluster, né? E aí, o que que eu faço aqui, galera? Vou pular o slide aqui só para vocês entenderem. Dentro desse ambiente aqui, imagina que eu montei um cluster de 3 nós de Redis Enterprise. Então, eles deram join igual em Kubernetes. E a partir dessa plataforma, eu consigo criar alguns tipos de bancos de dados no Redis, cada banco independente um do outro. Nesse caso, eu fiz um banco HA com DR, que é o ativo-ativo, mas a gente vai entender aqui só o local primeiro. Então, imagina que eu desci um banco em North Virginia, né? Vou pegar um Redis Cloud aqui para mostrar para vocês exatamente isso. Aqui eu vou pegar um que está profissional, ó, de outro amigo meu, tem nada a ver comigo, um banco standalone que está em North Virginia. E vamos ver já se esse cara ativou o H aqui, porque eu já uso isso de desculpa para conversar com vocês. Nesse banco que está em North Virginia, ele ligou o HA. Ou seja, ele falou que é um banco de 1 GB com 1.000 operações por segundo com o H ligado. O dataset vai ser 2 GB porque a gente duplicou o banco. Beleza, velho, não tem muita surpresa. Vamos olhar o diagrama para a gente fazer um deparo. Esse caso aqui não é o standard, ele não rodou um banco standalone, ele está rodando esse de high availability aqui. Ou seja, o Redis Cloud sabe a AD de preferência dele, desceu uma shard master aqui mais perto, e ele vai necessariamente colocar a sua réplica em outro nó, que está em outra AZ. Isso já dá o HA, né, tolerância à falha de perda de AZ, e a gente precisa do fault tolerance agora ativo, que é a recuperação que o Redis faz sozinho, tá, galera? Então ele promove essa shard réplica para master em caso de perda de AZ, ele faz o proxy reconectar, né? Nós somos o servidor autoritativo de DNS, então tudo transparente, tudo real time, você tem viradas quase imperceptíveis caso você tenha uma perda de AZ. E temos muitos clientes que estavam no dia que aconteceu o problema em North Virginia, então a gente está com autoridades para falar sobre isso, tá, galera? Não tivemos um incidente sobre isso, é interessante, né? Conforme o Redis cresça, se a gente passar de 25 gigas ou 25.000 operações por segundo, isso é um número nosso de benchmark, a recomendação é fazer cluster. Então, eu poderia ter um banco que tem várias shards masters, e aí eu posso fazer um placement denso ou esparso disso, tanto faz, tá, galera? A gente pode colocar o maior número de shards master no mesmo nó, se a gente quiser uma latência local muito baixa, né, entre proxies, e se eu precisar de high throughput, muitas operações por segundo, eu posso fazer um placement esparso. Isso é opcional, mas é legal porque eu estaria com proxy em cada nó, cada proxy indo para suas shards. Então, talvez eu escale minhas operações de maneira linear mais facilmente. E aí eu posso, inclusive, ter um ambiente cluster com HA e ele cruza, né? Então, se o nó 1 está com a shard primária A, ele vai colocar o nó 2 com a shard réplica A, e aí o nó B tem a shard primária B, então ele vem no A e coloca a réplica B. Né? Ele faz esse cruzamento para garantir que a gente tolere perdas de AZs, né? E aí, galera, isso aqui é só o comecinho, né? Dentro de um cluster, eu posso ter vários tipos de bancos coexistindo sem nenhum problema. Então, eu posso ter um standalone, tá lá rodando peladinho, sem durabilidade, sei lá, né? Ou como durabilidade, né? Então, isso independe do Redis descer dados para disco. Redis é um banco de dados persistente. Ele pode fazer append only a cada escrita, ele pode fazer a cada segundo, ele pode tirar snapshots, tem backups, tem ativo passivo, tem ferramentas de streaming. Ou seja, mesmo o dataset estando em RAM, não quer dizer que esse dado é efêmero. Isso é opcional. Você pode setar persistência e transformar o Redis num NoSQL em memória com durabilidade. Beleza? Mas não é o ponto especificamente. Estou falando aqui de deployment, mesmo com HA. No caso, o HA seria mais comum o azul ou o roxo.
né, que o azul é basicamente um standalone com H ligado, e aqui é o modo cluster com H ligado. Ou seja, eu tenho várias masters e várias réplicas, e eles sabem se posicionar em várias AZs. Beleza, galera? Para que a gente tolere uma perda de AZ, e o Redis faz toda essa mágica de promoção de master para réplica, de réplica para master, de dar grace period para subir o nó novamente. Ele se auto-recupera, né? E essa mágica funciona porque a gente sempre tem um cluster de números ímpares. Então a gente tolera a perda e sempre algum lado vai ter o lado vencedor com mais componentes, né, mais nós, e eles conseguem fazer as eleições de quórum, de promoção, qualquer lógica de watchdog que precisa ser feita, beleza, pessoal? Virada de proxy, enfim. E aí, galera, aqui não vou falar mais de proxy, nada do tipo, né? Porque indo para o mundo do. A gente parou o H aqui, né? A gente já tem um Redis rodando local, em uma região, multi-AZ. Beleza, velho. Tolerância a falhas automatizada, durabilidade ligada, o banco tá voando. Aí o que que eu posso fazer agora, galera? Eu posso ir para um lado de disaster recovery, acima do HA. Eu posso ter uma situação de ativo passivo, por exemplo, onde eu faço um banco ser um replica off de outro. Ele vai ler o protocolo RESP-3 em memória e vai trazer isso para o dataset dele, usando o append only logs, né? E ele pode fazer Active Read Replica também. Você pode ter alguma ferramenta de streaming ali, e aí você vai fazer o read mode só de um lado, enfim. Mas o mais comum, que a gente mais vê é o ativo-ativo, que é basicamente eu poder ter um, não, dois ou mais bancos, né? Um não, né? Porque é ativo-ativo. Então eu tenho um ou mais clusters, né? Espalhados geograficamente. Então a gente tem empresas que tem cinco nós, tem empresas que tem dois, normalmente é dois, Rio, São Paulo, né? A gente pega muito cliente de on-premises que tem ativo-ativo. E casos de banco aqui em São Paulo tem vários, tá, galera? Meios de pagamento, adquirências, né? Vários usam esse modelo ativo-ativo no on-premise. E na cloud também dá na mesma, né? Inclusive multi-cloud, tá, pessoal? E aí eu posso usar sem custos adicionais, né? Ele só vai duplicar o banco, mas eu posso usar o nosso CRDB, né? Que é o nosso ativo-ativo. CRDB é um nome técnico, é um banco baseado em vector clocks que consegue resolver conflitos, né? E aí, no final das contas, eu posso ter. Eu estou mostrando ativo passivo o slide, né, galera? Foi mal, ativo-ativo. Eu posso ter esse banco sincronizado ao redor do mundo com latência local. Então, os clientes se conectam localmente nos endpoints locais e eles podem ler e escrever de cada endpoint. E em menos de 1 milissegundo, né, com mais o tempo de rede, acho que daqui a São Paulo dá 120, aos Estados Unidos dá 120 mais ou menos, eu já tenho a transmissão feita do dado e é sensacional, galera. Toda essa experiência de ativo-ativo, independente se ela é multi-cloud, se ela é híbrida, on-premise com cloud, se ela é a mesma cloud multi-region, independente desse desenho, você consegue completar ele pela UI do Redis Enterprise, do Redis SaaS aqui, né? Nesse caso, eu fiz uma demo de ativo-ativo pela UI, então eu vim aqui no database, né? Fui em New Subscription, fui lá em Pro, Custom Settings, eu fui na AWS, escolhi ativo-ativo, eu escolhi as regiões, no caso, coloquei os siders que eu precisava para fazer conexão privada, né? Porque eu não quero sair para a internet, eu quero que meus consumers usem o private link da AWS, porque eu sou muito esperto, ou um VPC Peer, um Transit Gateway, porque eu sou muito faceiro. Mas é isso, basicamente. Montei o cluster lá, dei um tamanho para ele, e é o cluster que vocês estão vendo aqui na tela. O bendito do Brasil, GAD demo. Esse cluster aqui, ele não é um cluster, na verdade, é uma subscription. Ele tem dois clusters. Ele tem um nos Estados Unidos e um em São Paulo. Beleza? Cada banco desse tem o seu endpoint para que você possa fazer uma gestão de health check, blue-green, blue-green não, né? Mas pode ser, vai. Mas uma virada ativo-ativo muito tranquila, né? Que você possa fazer um F5 com VIP, enfim, né? Vi vários modelos aí para tornar isso aqui confiável para fault tolerance. Por quê, galera? Os clientes sabem trabalhar com ativo-ativo. Então, o de Python, que é o RedSpy, o de Java, que é o Lettuce, ou o JEDIS, o de Go, o de Rust, enfim. Você consegue explicar para o cliente que aquele objeto de conexão do Redis é uma conexão para o Redis Cloud ou Enterprise, e aí ele sabe lidar com esse tipo de coisa opcionalmente para fazer uma virada caso precise, né? Gerar um DR em standby, né? Um 2.2, como a B3 gosta de dizer, né? O 2.2 que eu digo, uma região tem o ativo e o H dela, e a outra tem o ativo standby e o H dela, né? Então é um DR muito caro, mas ele é um H real e um DR real, né? E aí, galera, eu tô enrolando aqui para falar, mas eu montei esse ambiente, liguei a persistência dele para append only cada escrita, e é legal mencionar isso aqui, galera, porque eu ter um append only a cada escrita não significa que o Redis vai ficar mais lento. Por quê? Existe um modelo de persistência na Redis que a gente faz um in-memory replication da shard master para réplica. A réplica, no caso, eu vou fazer com essa mão porque está invertida a câmera, né? A réplica vai ler da master através de um buzz ali. Ela vai ler o append only log dela e ela, né, a shard réplica que está aqui, ops, tá aqui, ela faz um F5 para disco.
Esse processo você pode confiar no Redis. Então, quando você escrever na master, você pode sair a conexão e esse processo acontece em real time ali, né, near real time, porque tem essa replicação entre a master para réplica e a réplica faz um F-Sync para NVMe. E o dado está garantido, durabilidade garantida. Mas eu também posso dar um client wait. Eu falo, olha, galera, eu confio em vocês, mas eu só quero que o cliente volte assim que todo mundo tiver persistido. Dá para fazer também. E aí, nesse caso, como eu estou usando o BR, já estou ativo ativo, obrigatoriamente eu estou com o H ligado. Então, com o H ligado, eu resolvo o problema de latência, porque ele vai ter uma shard réplica sendo responsável pela descida. Então, eu não tenho fork de thread, eu não tenho subprocess, nenhuma graça desse tipo. É a shard réplica que faz esse fork e ela que faz o F-Sync. Então, a gente não precisa passar pelo problema de latência de durabilidade para um cliente retornar um comando de escrita no Redis, por exemplo. Tá bom? Então é isso, galera. Já enrolei vocês demais aqui, a demo ficou grande. O que que eu fiz aqui, né? Eu montei um código em Python que eu vou compartilhar com vocês, que ele é uma demo bem bobinha aqui, bem bobinha mesmo, que ela vai se conectar em dois redises, nesse caso o meu redis em São Paulo e outro em Norte Virginia, e ele vai abrir uma UI feita em Gradle, aqui rapidinho, só para a gente poder testar a performance e tudo mais, né? Eu já deployei isso na AWS, porque, galera, eu fiz conexões privadas que eu quero ver a latência real desse treco funcionando. Então, obviamente que isso é uma demo, né? Mas eu criei, do ponto de vista da minha consumer que está rodando lá nos Estados Unidos, eu acabei fazendo um VPC peering cruzado só para a demo funcionar. Então, eu fiz um VPC peering com o Redis que está nos Estados Unidos, ou seja, a minha conta consumer na AWS vai acessar o Redis através de um VPC peering, mas nos Estados Unidos, mas em São Paulo também. Então, eu consigo, da minha baixa que está rodando nos Estados Unidos, eu consigo fazer essa demo para vocês. Em produção, é óbvio que eu ia querer ter latência local, então eu teria um workload rodando em São Paulo e outro em Norte Virginia. Ou um só com o VIP balanceando, enfim. Já havia até estratégia de Canary usando isso aqui, tá, galera? Porque ele precisava de um dataset igual, né? E aí, aqui já está feito, né? Então, o que que eu fiz aqui, galera? Eu subi no meu domínio, Platform Engineer, nessa demozinha bem bobinha aqui, que ela basicamente é uma demo de Active-Active. Ela roda em Docker Compose, é só ter duas strings de conexão no Docker que o treco funciona, tá? É muito simples. E aí, essa demo é só para a gente concluir a ideia, né? O que que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a gente pode escrever e ler de qualquer endpoint. Então, se eu escrever em São Paulo, esse dado precisa ser lido nos Estados Unidos. E o contrário, se eu alterar esse dado nos Estados Unidos, ele precisa refletir em São Paulo. É o poder do vector clock, é o poder do ativo-ativo do Redis, né? E aí, galera, aqui eu fiz uma conexão por private link, né? E aqui eu vou colocar uma chave, sei lá, vamos colocar um 337-420. Eu gosto dessa chave por algum motivo. Gabs Serioni. O que que eu tô fazendo aqui, galera? Eu vou escrever em São Paulo, nos Estados Unidos, quer dizer, e esse dado tem que aparecer no Redis de São Paulo, né? No ativo-ativo. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou abrir o Redis Insight do lado. Eu estou conectado em São Paulo. Pra gente poder ler daqui também, tá? Eu estou conectado em São Paulo? Vamos ver. Estou. Tive problema com a minha VPN. Então, vou fazer o seguinte: vamos abrir de novo, rapidinho, galera. Agora foi. Beleza? Minha VPN aqui tava dando chabu. Então, beleza, galera. Estou conectado, eu vou mandar esse cara aqui. Quando eu escrever aqui, a minha demo vai ler de São Paulo e vai dar um relatório aqui pra gente ler juntos, tá? Então, eu vou dar um write application aqui. Beleza! Olha o que aconteceu. Eu escrevi Gabi Serioni, né? Eu escrevi um JSON nos Estados Unidos. Esse JSON já foi parar em São Paulo, como a gente está vendo aqui, né? Gabi Serioni, América Solution Architect. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na operação como é que ela custou. A latência de escrita local foi 1,30 milissegundos, o que eu já acho muito, tá? Mesmo com VPC Peering, usando a rede da Let's, eu queria estar abaixo de 1 mili. Mas beleza, 1 milissegundo. A gente teve uma latência de 111 para fazer essa replicação para São Paulo. Porque esse é o tempo físico, galera. É o tempo de rede. Se vocês jogam Counter-Strike, vocês sabem que cai de lobby de gringo, a gente toma 120 de ping. É a mesma fita aqui. Tô tomando 111 de ping, mais 1,30 do tempo de escrita. Então, esse total time aqui tá errado, porque eu tô dando um weight de 500, eu tô dando um thread sleep de 500 mil, então não é isso, né? No caso, eu estaria levando de 111 a 116 milissegundos no máximo para fazer um ativo-ativo, galera. Isso é muito louco, né? É óbvio que a AWS também tem muito benefício nisso, porque a rede do Amazon Let's é fantástica, disso não tem o que falar. Mas o que que é legal disso, né? O cara vem aqui, então vou pegar aqui ó, a minha demo e vou dar read, deixa eu copiar a chave, que eu tô com preguiça, né? Sou um desenvolvedor preguiçoso. E vou dar um get nessa chave aqui, ó, para ele ler de duas regiões. Então aqui tá os dois JSONs, né? Eu vou chegar aqui no Redis e vou no Gab Serioni aqui e vou alterar para Gab Denerdola, por exemplo. Quando eu mandar essa alteração em São Paulo, isso imediatamente tem que ter refletido nos Estados Unidos. Então Gab Denerdola é nos dois. Data está consistente.
Então é isso, galera. Vocês entenderem que no Redis, vocês, quando forem usar o Redis Cloud, vocês não precisam saber igual no EC2, Instance Type, Family. Se eu preciso ter duas réplicas para uma master, Placement Awareness, o seu cliente precisa saber cálculo de hash slot, você sempre tem que calcular para saber qual shard de tal dado. Esse tipo de coisa acaba no Redis aqui, mesmo que você esteja num ambiente super complexo, como é um caso de ativo-ativo, onde eu tenho dois clusters com dois bancos em H local, a Z-Aware, e esses bancos entram em consenso ao redor do mundo usando o backbone da AWS, do Google ou algum backbone proprietário. Então eu tenho uma situação de DR real e meu cliente usa uma conexão simples, tosqueira, e eu não preciso fazer dimensionamento. Então isso aqui escala conforme eu quiser, eu posso aumentar e diminuir operações por segundo, eu posso diminuir e aumentar o tamanho do dataset. É tão simples quanto vir aqui no Redis, editar esse treco aqui, ó. Cadê você? Mexer no throughput e mexer no dataset, caso eu entre direto no banco de dados. Simples assim, galera, não tem desconforto nenhum. E vocês viram que o cara é confiável para ler e escrever nos dois pontos ali, com latência local. Então é isso, pessoal. Se vocês estiverem apanhando aí para montar Aurora Global Tables, DynamoDB Global, Elastic Cache está ficando muito caro, provavelmente o Redis Enterprise e o Redis Cloud ele vai reduzir seu custo, reduzir seu TCO, reduzir seu toil e vai ser muito mais performático, abrindo mais casos de uso, porque o Elasticsearch, o Elastic Cache, desculpa, é um Redis 7 open source modo cluster. O nosso aqui é um Redis open source, só que ele está dentro dessa stack do Enterprise, né? Só que a API está toda aberta. Então eu tenho comandos de JSON, de time series, de vector, de search, probabilísticos, tudo out of the box. Nada é cobrado, não tem gracinhas de WCU, RCU, você não vai ser cobrado por uso do banco. É basicamente o tamanho do dataset, é só isso. E aí você tem o deployment do que você quiser, standalone, com durabilidade, ou um ativo, um HA local, um ativo ativo, um ativo passivo. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Entre em contato comigo para fazer essa demo mais apropriada com vocês, porque a gente já atravessou vários bancos falando sobre isso tecnicamente, arquiteturas de ring, de camadas. Então, troca ideia com a gente aí, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver sua dor de real time aí. Tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.